Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma edição do Jornal do Masa. Hoje analisando a Folha de São Paulo, a manchete de ontem, domingo, dia 1º de setembro de 2019. Edição 33.023 do famoso Jornal Paulista. Para 75%, interesse externo pela Amazônia é legítimo. Bom, precisamos ler, evidentemente, o comentário da manchete para saber do que se trata essa legitimidade. Se eles acreditam que a preocupação com a Amazônia, ela não recai sobre a parte exclusivamente econômica, ou se ela recai sobre a parte econômica, mas também tem a questão ambiental, já que, como a gente já falou aqui, o ecossistema é internacional e ele é fundamental para manter a temperatura do planeta. Desempenho de Bolsonaro na crise ambiental é ruim para 51% dos entrevistados, mostrou o Instituto Datafolha. É claro que vocês sabem que o presidente Jair Bolsonaro está em crise permanente com a Folha de São Paulo, é um dos veículos de imprensa que ele não gosta, ao lado da revista Veja, ao lado da Rede Globo. Então ele desacredita as sérias pesquisas feitas pela Folha de São Paulo. Para 75% dos brasileiros, o interesse internacional na Amazônia é legítimo e a floresta corre riscos. Isto eu não tenho a menor dúvida. Sou partidário defensor da preservação da floresta, evidentemente que se explore as suas riquezas com o menor impacto possível. Não há cabimento no mundo em desenvolvimento, inclusive com escassez de alguns recursos, que nós não possamos utilizar. Mas essa utilização ela tem que ser por muitas e muitas gerações. E para que isso aconteça, o agronegócio não deve avançar naquela área. O Brasil tem o maior espaço agriculturável do mundo, 5.500.000 quilômetros quadrados. Ele poderia deixar intacto 3 milhões de quilômetros quadrados. Ele não tem nada que xeretar na Amazônia. Há muito espaço em outras regiões brasileiras. A gestão do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, no combate ao desmatamento e queimadas, por sua vez, é ruim ou péssima para 51%. Por quê? Porque ele prometeu ao agronegócio durante a campanha que ele, em subindo à presidência, ia liberar em áreas indígenas, em áreas de proteção, em áreas de reserva, o desmatamento da Amazônia. O que no mínimo, para não falar uma palavra mais pesada, é uma medida inconsequente e mostra o nível desse senhor, que é um nível bastante raso em termos de conhecimento. Os dados são da pesquisa Datafolha, que ouviu 2.871 pessoas em 175 cidades, quinta-feira, dia 29 de agosto e sexta-feira, dia 30 de agosto. Claro que para ouvir nestas cidades e estas pessoas há todo um estudo, um espaço amostral determinado, de forma que essas pessoas representem a maior parte da parcela da população. Uma semana depois do início da crise que opôs o Brasil a outros países, como a França de Emmanuel Macron em especial. E aí, presidente Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron pediu perdão para o senhor? Pediu desculpa como o senhor imaginava? Não pediu, nem vai pedir nunca. O senhor vai ter que aguentar mais esse marimbondo, porque o senhor mais uma vez estava errado. No embate com Bolsonaro, o francês é visto como mais preparado para lidar com o problema, mais preocupado com a Amazônia e mais equilibrado no encaminhamento das soluções. Que situação! O senhor é considerado pelos brasileiros despreparado,
despreocupado e desequilibrado. É mole, presidente. O senhor que tem nem 9 meses de governo é julgado pela população, eu vou repetir, como despreparado, despreocupado e desequilibrado, e eles preferiam então a solução vinda do presidente da França. Que vergonha! Isto é inacreditável. A agressividade do presidente no trato da crise pode fazer o Brasil perder investimentos, segundo 70% dos entrevistados. É o que a gente vem comentando aqui. Esse destempero do senhor, né, para favorecer meia dúzia de bancos, meia dúzia de investidores, meia dúzia de agropecuaristas, vai trazer um prejuízo muito sério para o país. Outros 66% afirmam que o país deveria aceitar dinheiro estrangeiro para ser aplicado na região. E é óbvio que sim, nós não temos dinheiro nem para pagar o funcionalismo público agora em setembro, e imagine se nós podemos dispensar o dinheiro. Bom, pessoal, nós temos, infelizmente, nesta mesma edição, mais uma vez o absurdo dos ataques de atiradores nos Estados Unidos. Atiradores matam 5 pessoas e ferem 21 em cidades do Texas. Isso depõe, com certeza, contra a posse de armas por pessoas desequilibradas. Mas nos Estados Unidos, como vocês sabem, completou 18 anos, tem um bom histórico, você pode comprar numa loja como compra um pacote de arroz, o senhor pode comprar aí a sua arma preferida. Ao menos 5 pessoas foram mortas e outras 21 ficaram feridas em Midland e Odessa, que são 2 cidades do Texas, um dos estados mais armados, mais agressivos dos Estados Unidos, mas isso de nada vale. A polícia matou um suspeito em um cinema. Em 3 de agosto, em El Paso, também no Texas, 22 pessoas foram mortas em um hipermercado. Então, olha só, em um mês, do dia 3 de agosto até o dia 1º de setembro, foram mortas 27 pessoas e 21 foram feridas no Texas, 48 vítimas destas pessoas desequilibradas. E aqui no Brasil nós queremos liberar o armamento para a população. Ainda bem que o Senado bloqueou essa ideia ridícula e o Supremo Tribunal Federal também. Mais uma provocação do Jair Bolsonaro, que é o seu estilo típico, né? Em almoço, Bolsonaro diz que João Dória está morto para 2022, que ele não tem a menor chance de enfrentar Jair Bolsonaro em quaisquer pleitos, ele já é vencedor. No quartel-general do Exército, Jair Bolsonaro convidou jornalistas para almoço, declarou que o governador de São Paulo não tem chances e descreveu André Mendonça como mais supremável que Sérgio Moro, falando de alguém que ele quer indicar para entrar no Supremo Tribunal Federal, ele que faz parte da Advocacia Geral da União. Então o advogado André Mendonça é preferível a Sérgio Moro, mostrando também o embate que continua entre os dois, entre o Sérgio Moro e o presidente da República. Nos editoriais nós temos como manchete erros amazônicos sobre a avaliação da política ambiental de Bolsonaro, onde a Folha critica profundamente o desconhecimento dele e do seu ministro do Meio Ambiente, e reafirmar a lei da anistia num artigo extremamente polêmico acerca de acordo político que completou 40 anos e perdoou todos os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura. Isto, como na Argentina, eu gostaria que fosse revisto, que os apenados, que as pessoas que cumpriram e que fizeram as bobagens fossem condenadas
e a Folha de São Paulo se coloca contra, diz que é necessário um perdão continuado para a ditadura militar. Eu me posiciono completamente contra esse crime contra a humanidade. Bom, gente, na segunda-feira, 2 de setembro de 2019, a manchete da Folha é: cresce a reprovação de Bolsonaro. Foi exatamente esse artigo que ele foi criticar na imprensa, que não a Folha de São Paulo, mostrando que as pesquisas eram encomendadas, que a Folha de São Paulo não é um órgão sério e que joga contra o seu governo. Sobe para 38% os que consideram o governo ruim ou péssimo. Datafolha mostra deterioração da imagem do presidente. E isso está ligado, evidentemente, à falta de resultados na economia. E se isso, gente, se vocês estão esperando que o país melhore, melhorando a situação do quadro econômico, tirem o cavalo da chuva. A política externa de Bolsonaro, a política interna de Bolsonaro mostra que a situação vai ficar ainda pior. Pesquisa nacional feita pelo Datafolha mostra a erosão da popularidade de Jair Bolsonaro do PSL. A reprovação do presidente subiu de 33% para 38% em relação ao levantamento anterior do Instituto feito em julho, e diversos indicadores apontam deterioração da sua imagem. Hoje ele tem de notas ótimo e bom 29%, 38% ruim e péssimo e 30% regular. É realmente uma situação bastante crítica. Nunca na história recente da República Brasileira houve, como diz a Folha, uma deterioração, uma decepção tão rápida com o presidente da República. Confiança no presidente. 44% nunca confiam, 36% às vezes confiam. Ou seja, 80% dos entrevistados mantém um elevado grau de desconfiança em relação ao presidente da República e somente 19% confiam em suas decisões. Realmente a situação está bastante complicada para você, presidente. Bolsonaro se comporta como presidente? Foi uma das perguntas. 32%, praticamente um terço, não acha que ele sequer se comporta como presidente. 23% em algumas situações, ou seja, a maioria, 55%, não estão satisfeitos com o papel desempenhado pelo presidente da República. E isso em apenas 8 meses de governo. Então, situação, reafirmo, que nunca aconteceu na história da República recente brasileira. A aprovação de Bolsonaro também recuou. Dentro do limite da margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, de 33% em julho para 29% agora. Os que consideram, então, ele um governo ótimo e bom. Tem gente para tudo no mundo, não é verdade, gente? Nesse período, o presidente radicalizou no discurso em claro aceno para o seu eleitorado mais ideológico. Tanto que, segundo a análise dos repórteres Mauro Paulino e Alessandro Giannoni, com tom de guerra, Bolsonaro arrisca pregar apenas para os convertidos. Ou seja, se houvesse uma nova eleição, neste momento, Jair Bolsonaro teria apenas 29% do eleitorado brasileiro. Houve, de fato, uma deterioração bastante significativa. Ele não ganharia as eleições neste momento. Consequências de tantas frases e atitudes polêmicas, a rejeição no Nordeste disparou
41% para 52%, e a aprovação entre os mais ricos caiu 15 pontos. Aí é preocupante. Os ricos que são fãs do Jair Bolsonaro, no momento, nós tivemos em 2 meses uma perda do apoio de 52% para 37% dos ricos, porque eles estão percebendo que eles não conseguem mais fazer negócios lucrativos como a situação anterior ao Jair Bolsonaro. E olha que nós tivemos deterioração nas condições de trabalho. Não adiantou nada a reforma da Previdência, a proposta de uma reforma fiscal não adianta, porque ele não consegue fazer a máquina brasileira crescer, reagir e gerar riqueza. Sua pior avaliação está entre os mais pobres, 22%, os mais jovens, 24%, e os menos escolarizados. Olha só, ele não tem apoio dos pobres, dos jovens e dos menos escolarizados, que eram as pessoas que mais deram apoio para ele na campanha eleitoral. Então, repito, se hoje ele fosse candidato à presidência da República, ele, pela pesquisa, ele estaria no segundo turno, mas ele perderia para o primeiro candidato, que no caso era o Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro segue sendo o presidente eleito em primeiro mandato mais mal avaliado, desde 1985, com a nova República. Nada menos que 44% dos brasileiros não confiam em sua palavra. Aí é bravo, hein, presidente? Nem confiança no senhor as pessoas têm. É para acabar. Como nós vimos, 80% desconfiam do senhor. E foram de 22% para 15% os que acham que ele cumpre a liturgia do cargo. Ou seja, segundo a pesquisa, o senhor sequer se comporta como um presidente da República, sequer tem decoro. E como nós vimos na reportagem anterior, na pesquisa da Datafolha, a maioria considera o senhor despreparado, despreocupado e desequilibrado. É brincadeira, talvez por isso que o senhor tenha tanta raiva da Folha de São Paulo. Só que a Folha de São Paulo está falando uma coisa, em 1º de setembro de 2019, eu venho falando isso desde 25 de fevereiro. Quer dizer, o nosso modesto Jornal do Maza tem um pouquinho de percepção sobre a realidade. Bem, gente, uma reportagem, com uma foto, me doeu muito o coração. Vejam ao lado as obras da transposição do Rio São Francisco, que provavelmente o governo atual não está tocando por 2 motivos: porque falta verba, por 3, porque falta verba, odeia os nordestinos, como ele já declarou. Inclusive o Nordeste está desafiando o governo federal. Enquanto o governo federal se afasta da China, o Nordeste aumentou o investimento chinês nas costas do presidente Jair Bolsonaro. Então falta dinheiro para continuar as obras. Eles têm uma disputa com o Nordeste, mas tem muito também de vingança. Então são 3 motivos. Esta obra que foi bilionária. Bilionária transposição do Rio São Francisco definha no sertão. Isto é um absurdo, presidente. É uma obra que custou muito caro e que em tese traria qualidade de vida para a população nordestina. Vamos dar uma prioridade para o Nordeste. O sertão tem um grande potencial de produção. Ao lado do Canal Seco, agricultores de Sertânia, no interior de Pernambuco, têm que ir até Lago da Transposição para buscar água que sumiu há 5 meses na região. Há sinais visíveis de deterioração, com paredes rachadas, estações de bombeamento paralisadas. É realmente um desperdício, para não falar coisas além,
deixar uma obra como essa aqui, beneficiaria quase 60 milhões de brasileiros. Então, isso precisa ser revisto, isso é um posicionamento que o seu governo precisa esquecer a parte ideológica e cuidar evidentemente. Bom, pessoal, nós vamos retomar aquele especial da China, que nós paramos por um tempo, mas não esquecemos não, né? No Caderno Ilustríssima, no dia 11 de agosto, o gigante da inovação, em que nós tínhamos analisado Shenzhen, inclusive usamos a expressão num dos jornais do Masa, nós usamos a expressão chinesa. Se você quiser fazer as coisas bem feitas, com velocidade e qualidade, usa-se hoje a expressão famosa chamada na velocidade de Shenzhen. E vamos retomar a reportagem. Nós estávamos falando sobre o maior mercado de produtos eletrônicos do mundo, Huanqiabei. Lembrando que Shenzhen hoje é responsável por 87% da produção de celulares do planeta. Não por acaso, em volta do mercado, há um grande número de empresas de startup, incubadoras e aceleradores dedicados a hardware. A razão é simples: se você está desenvolvendo e testando um produto, basta ir até o mercado para comprar o que precisar. Se uma peça não deu certo, você testa outra. Todas acessíveis e baratas. É o jeito certo de inovar rapidamente em hardware, tudo na velocidade de Shenzhen. Fecha o parágrafo o autor Ronaldo Lemos. O curioso é isso: a China estimulando o desenvolvimento de criadores de tecnologia, de pequenas empresas que querem trazer novos aplicativos e, mais do que isso, desenvolver novos componentes eletrônicos físicos para promover o desenvolvimento de pequenas empresas e repassar isso para as grandes e para o governo. Essa parceria é excelente, por isso que o preço é acessível e há disponibilidade de todos os produtos. Esse ecossistema se consolidou no final dos anos 1990, com inúmeras empresas fabricando aparelhos de DVD piratas. Isso foi quando a China estava na era do Xing Ling. Os produtos que não eram confiáveis, eles queriam competir, então faziam tudo mal feito e contrabandeado. Hoje a situação mudou porque eles aprenderam com isso. Nessa época, os DVDs vinham com uma proteção que só permitia que fossem executados em aparelhos programados para determinada região. Os fabricantes de Shenzhen viram nisso uma oportunidade. Começaram a produzir aparelhos capazes de executar filmes de qualquer região, incluindo DVDs piratas. Então, para fazer reserva de mercado, quando você vendia um aparelho para determinada cidade, ele só passava determinados filmes. E o que os chineses fizeram? Desbloquearam e permitiram que os aparelhos de DVD, você pudesse assistir qualquer filme de qualquer lugar do mundo, inclusive os falsificados. Com isso, o mercado explodiu e esses aparelhos sem restrição se tornaram dominantes, democratizando e forçando os produtores de aparelhos de DVD e de filmes a baratear o custo, a criar inovações, como é, por exemplo, hoje o serviço de streaming. Com o declínio do DVD, essas empresas passaram a fabricar celulares. Olha, elas mesmas contribuíram para o declínio do DVD. E aí migraram para um outro produto. Claro que não vão ficar para sempre nesse produto. Hoje, duas das maiores marcas de celulares globais, ocupando o quarto e o quinto lugares, respectivamente, a Oppo e a Vivo, não confundir com a Vivo brasileira, são descendentes diretas das empresas antes fabricantes de aparelhos de DVD. Quer dizer que nós já temos, além da Huawei
e da Xiaomi, gigantes, outras novas gigantescas empresas chinesas que vêm crescendo a partir de Shenzhen, a Oppo e a Vivo. São empresas que surgiram quando o mercado de celulares ainda era dominado por marcas como Nokia e Motorola, isso no final dos anos 1990, início dos anos 2000, há praticamente 20 anos. O diferencial dessas empresas foi a inovação e a experimentação radicais numa época em que todos os celulares eram pretos, começaram a produzir aparelhos em cores berrantes, inclusive dourado, a favorita dos chineses. Também criaram modelos que vinham com rádio AM e FM para populares rurais ou com caixas de som ultrapotentes para funcionários da construção civil. Então vejam que eles vão se adaptando, inclusive, a nichos de mercado, como acontece para a zona rural e para os trabalhadores da construção civil. O resultado foi uma explosão de vendas para pessoas que não eram as mais ricas e se viam desatendidos pelo design clean e até arrogante da Apple. A Apple sempre foi assim. Ela sempre primou pelo mais sofisticado, pelo mais caro e nunca fez questão de popularizar. Logo, esse cliente chinês evidentemente não podia ter esse produto, buscou produtos mais acessíveis como da Oppo e da Vivo. Em outras palavras, levaram o celular para a base da pirâmide social, com preços acessíveis, claro que ampliaram muito o mercado e ganharam muito dinheiro. Após conquistarem esse mercado, estão se voltando agora para o topo da pirâmide, lançando aparelhos inovadores de primeira linha para competir com os dois gigantes chineses, a Huawei e o Xiaomi, e com os dominantes do mercado, que são a Apple e a Samsung. Pergunte às pessoas ao seu lado enquanto lê este artigo. Possivelmente, o sonho de consumo delas hoje seja algum eletrônico da Xiaomi, altamente tecnificado, cada vez mais seletivo e inteligente, ultra veloz, ultra acessível e cada vez mais barato. Empreendedores do mundo todo buscam Shenzhen para alavancar suas ideias de design e de hardware. A cidade está aberta para produzir qualquer coisa, de capinhas de celular, algum acessório imaginável. Outros países e empresas já descobriram a capacidade do lugar, como é o caso da Apple. O Brasil ainda não. Então, Shenzhen hoje é o centro mundial de desenvolvimento de produtos ligados à eletrônica, desde os mais simples até os mais sofisticados, mas o Brasil parece virar as costas para o mercado chinês. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Desta feita, nós vamos continuar a reportagem da China numa próxima edição, junto com as 2 edições ou 3 que a gente faz da Folha de São Paulo, analisando sua manchete, ou uma edição especial ou outra de capa sobretudo. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima, tchau.